Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar então nossa aula de hoje, que vai falar dos níveis de energia nucleares. Então a gente está bem acostumado, a gente já chegou a comentar aqui, se eu não me engano eu falei da emissão gama, quando a gente falou sobre os processos de emissão de radiação, que a emissão gama, a emissão de um fóton gama, é muito parecida com a emissão de um fóton de luz visível, por exemplo, por um átomo. Então o elétron tem vários níveis de energia, a gente sabe, né? E quando esse elétron sofre transições entre níveis de energia, ele absorve ou emite fótons, tá certo? Então um átomo excitado fica num estado que quando ele decai para o estado fundamental, ele emite um fóton de luz. As emissões gama muitas vezes vêm de núcleos, né? Daí não átomos como um todo, mas núcleos que estão em estados de energia excitados, foi o que eu tinha falado lá. E quando os nucleons, que são prótons e nêutrons, trocam de níveis de energia dentro do núcleo, então, eles também emitem um fóton, só que com muito mais energia, porque os níveis de energia nucleares envolvem mais energia do que os níveis de energia eletrônicos, tá? Do átomo. Então, por isso que sai um fóton gama, que é mais energético que um fóton de luz visível normal. Então, gente, é sobre isso. Como que funcionam os níveis de energia nucleares? Basicamente, quais são os números quânticos associados aos níveis de energia nucleares, em analogia com o que a gente tem para o caso dos elétrons, né? Que são os casos que vocês estão mais acostumados. Então, vamos fazer uma analogia para entender esses níveis de energia nucleares e ver no que isso implica, quais as consequências práticas disso para encerrar nossa aula, tá? Então, gente, lembra que elétrons e nucleons, os nucleons que são prótons e nêutrons, eles são hadrons. Hadrons do tipo baryons, então, portanto, eles são férmions. Da mesma forma que os elétrons são leptons e são férmions, ou seja, todo mundo aí é férmion. Todo mundo que faz parte ali do átomo que a gente conhece, do átomo que compõe as coisas ao nosso redor, são férmions, como a gente também já viu ao longo do curso. E férmions não podem ocupar o mesmo nível de energia. Então, cada elétron no átomo tem que ter um estado formado por números quânticos que seja distinto do estado do outro elétron e distinto do estado do outro elétron e assim vai. Né? Então, isso é consequência do princípio de exclusão de Pauli e é por isso que eles são férmions, porque eles obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Então, os elétrons são férmions e, portanto, cada estado eletrônico tem números quânticos distintos do estado do outro elétron e assim por diante. Pessoal, por analogia, se os nucleons também são férmions, tá? São hadrons bariônicos formados de 3 quarks, então, portanto, também são férmions, eles também obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Ou seja, dentro do núcleo, dentro do mesmo núcleo, cada próton tem que ter um conjunto de números quânticos diferentes do vizinho, do outro. Tá? Cada nêutron tem que ter um conjunto de números quânticos diferente do vizinho e assim por diante. Tá certo? Então, cada nucleon tem que ter um conjunto de números quânticos distintos. E aí, por consequência da mecânica quântica, que é o último conceito inicial que falta para a gente poder entender bem, os níveis de energia não são contínuos, os níveis de energia são quantizados na estrutura da matéria, e aí a transição entre níveis envolve absorção ou liberação de energia. Né? Então, mecânica quântica, quantizado. Cada conjunto de números quânticos está associado a um valor de energia, né? Que é isso que está colocado ali. Então, se eu mudo o conjunto de números quânticos que representam um elétron, ou que representam um próton ou um nêutron, muda a energia desse estado. Tá? Então, cada conjunto está associado a uma energia diferente. E é quantizado, não é contínuo. Né? Então, os valores são fixos, os valores possíveis são fixos. Tá? Não é qualquer valor, como vocês já estão acostumados no elétron. Né? Ou o N o subuniverso P, D, F, quer dizer, não tem valores intermediários, é sempre quantizado, tá? E aí, então, isso gera um modelo de camadas nuclear da mesma forma que existe para os elétrons, como eu falei aqui no início da aula. E aí a gente vai ver que essa diferença de energia entre os níveis nucleares vão nos permitir inferir, por exemplo, a estabilidade nuclear, se ele é mais estável, se ele é mais instável, como que está a distribuição desses níveis de energia, desses nucleons dentro daquele núcleo, tá? Daquele nuclídeo em específico. Então vamos lá, o caso dos elétrons, pessoal, vocês estão acostumados, é só para relembrar, para a gente poder depois trazer para o caso nuclear. Então os elétrons eles são representados, cada estado, né, por 4
quatro números quânticos num conjunto de 4. Cada orbital, cada subnível possui três números quânticos que representam, e o estado do elétron é representado por 4 números quânticos. Quais são esses 4? O N, que é o número quântico principal, que é como se fosse a camada, entre aspas, né? N igual a 1, 2, 3, 4, 5, etc., vai até infinito. O L, que é o número quântico angular ou azimutal, que vai ter a ver com o formato da distribuição de probabilidades aí desse orbital, tá? Que ele varia de 0 até n-1. Então, por exemplo, o N é 1, o N1 só tem subnível L igual a 0, que é o famoso subnível S, né? Então ele só tem S, só existe um S, não existe um P, tá certo? Não existe um P. Porque aí o P já representa L igual a 1, tá vendo? O L1 já representa o P. Agora, o N igual a 2, ele tem L 0 e 1, porque vai até o N menos 1, tá? Então ele só tem 0 e 1. Então existe 2S e 2P, mas não existe 2D, tá bom? O N igual a 3, então ele tem L igual a 0, 1 e 2, e assim por diante, tá? Então o nosso L varia de 0 até N menos 1. O ML tem a ver com o número quântico magnético, que tem a ver com a orientação, então, desse orbital, tá? E ele varia de menos L até mais L para cada um desses L's. Então, meu subnível S, ele só vai ter ML igual a 0, porque ele não tem... menos 0 mais 0 é 0, né? Então, o L igual a 0 só pode ter ML 0. O meu L igual a 1, ele vai ter ML menos 1, 0 e 1. O meu L igual a 2, ele vai ter ML menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, sempre de menos L a mais L. Esse é o ML. E o S, que é o número quântico de spin, ele, como a gente já sabe, né, os elétrons eles são férmions, então ele tem um spin fracionário. Então, o spin é meio ou menos meio, conforme a orientação desse spin aí no átomo, tá bom? Então, mais meio ou menos meio. Portanto, cada estado do elétron, pessoal, cada elétron é representado por 4 números quânticos no átomo, N, L, ML e S. Tá? Então, esses 4 números quânticos representam um elétron. E cada conjunto disso possui uma energia associada. Tá? Então, em cada subnível de energia, cabem 2 vezes 2L mais 1 elétrons. Lógico, porque se eu pegar, por exemplo, né, no subnível P, que tem L igual a 1, subnível P, que tem L igual a 1, o meu L varia de menos 1, 0 a mais 1. E para cada um desses ML, eu posso ter 2 elétrons, com spin meio e menos meio, porque tem que ser tudo diferente para cada elétron. Então, um elétron vai ter o subnível P, com ML menos 1, com S mais meio. O outro vai ter L1, subnível 1, ML menos 1 também, mais S menos meio, já é diferente. Tá? Então, para o ML menos 1, 0 e 1, tem 3 possibilidades. Para cada uma dessas 3 possibilidades, cabem 2 elétrons, com S mais meio e menos meio. Então, 2 vezes 3, 6. Então, para o subnível P, que é o L igual a 1, cabem ali 6 elétrons, todos com números quânticos diferentes. Então, vamos ver, ó, se o meu L é 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, vezes 2, 6. Então, funciona, tá? Então, para cada um desses L's aqui, você pode saber quantos elétrons podem estar presentes naquele subnível, e aí você basta pegar esse L, multiplicar por 2, somar 1 e multiplicar por 2. Vocês devem ter visto isso em algum momento aí da química. Então, para cada subnível, cabem 2 vezes 2L mais 1 elétrons. Isso não vem do além, tá, pessoal? Isso vem do conjunto de números quânticos, tem que ser diferente para cada elétron, beleza? E aí, então, existem os níveis de energia que dá a ordem de ocupação, né? Primeiro o nível mais baixo energético, depois o próximo, e assim por diante. Então, e eu estou nos níveis atômicos, tá, gente? Não é nuclear, eu estou começando lá com os níveis atômicos. Então, é 1S, depois é 2S, depois é 2P, depois é 3S, e assim por diante. Então, aí tem até aquele diagraminha de setas, né, que a gente usa aqui e tal. Então, isso aí para os níveis eletrônicos, tá? Então, por exemplo, o P, ó, que é L igual a 1, é como se fossem 3 caixinhas, mas isso não existe, né? Não existem caixinhas, é só uma representação. É importante a gente deixar claro isso aqui. É só uma representação, tá? Isso aqui não existe na realidade, essas caixinhas aqui,
Não tem, tá? É só uma representação dos números quânticos dos elétrons e em termos de níveis de energia. Só isso. Tá bom? É uma representação, um diagrama de representação. Bom, então, por exemplo, L igual a 1, que é o P, ó, tem 3 valores de ml, menos 1, 0 e 1, por isso das 3 caixinhas, em cada caixinha cabem 2 elétrons aí. Então, por isso que fecha os 6 que eu tinha dado como exemplo anteriormente. Então, aqui um exemplo, ó, o boro com número atômico 5, então o boro neutro ele também tem 5 elétrons, né? Número de prótons e de elétrons tem que ser igual no átomo neutro, então a ordem de ocupação seria essa aí, né? 2 elétrons no S, 2 elétrons no 2S e só 1 elétron lá no 2P, porque acabou, ele só tem 5 elétrons, né? O oxigênio 8 ele se distribui também por ordem do nível de energia, ele vai ter 2 elétrons no 1S, 2 elétrons no 2S e 4 elétrons lá no 2P. Enfim, é isso, tá, gente? Então você consegue visualizar por esses diagramas uma representação de ocupação desses níveis eletrônicos, tá? E quando a gente fecha camadas, né? Quando a gente fecha camadas, por exemplo, o hélio, que só tem 2 elétrons, ele vai completar um S e acabou, ele não tem mais elétrons ali. Então, se a gente pegar outros gases nobres, eles também completam níveis de energia, né? Eles também completam camadas ou subníveis, etc. Então isso significa que eles são estáveis e mais inertes. É claro que eventualmente a gente até tem moléculas, pelo menos que eu saiba existem moléculas aí envolvendo gases nobres, mas elas são bem raras. Em geral, os gases nobres que têm distribuição eletrônica completando subníveis, completando níveis, eles são mais estáveis, são mais inertes, mais difícil de você submeter isso a uma ligação química, tá? Porque eles completaram esses subníveis, eles estão bem assim, tá ótimo assim. Então isso forma os chamados números mágicos eletrônicos, ou seja, quando aquele átomo tem uma certa quantidade de elétrons mágica, ou seja, completando camadas ou completando subníveis, ele se torna mais estável, mais difícil de você fazer ligações ali com ele, tá? Então são os números mágicos eletrônicos. Por analogia, pessoal, a gente vai ter a mesma coisa para os nucleons lá dentro do núcleo, por isso chamado modelo de camadas aí nuclear, né? Então são esses 4 números que a gente precisa entender, ó. N é o número quântico principal, tem a ver com o nível de energia que ele vai ter lá no núcleo. O L é o número quântico angular, que tem a ver com o formato da órbita. Não é bem órbita, tá? É difícil pensar que o núcleo está girando numa órbita. Não é isso, tá, pessoal? É o formato da órbita, isso vem lá da mecânica quântica, tem a ver com a distribuição de probabilidades ali de você encontrar esse nucleon lá dentro do núcleo. Mas não que ele esteja realmente orbitando um movimento planetário, etc. Nada disso. Tá? E é por isso, aliás, por causa dessas coisas angulares, que há um tempo atrás, quando a gente falou do modelo da gota líquida, que a gente falava que o núcleo é aproximadamente esférico, eu falei lá, né? Existem estados de energia que tornam esse núcleo um pouco diferente de uma distribuição perfeitamente esférica. Então ele pode ter distribuições angulares também de formato em estados de energia excitados, por exemplo. Então tem a ver com esse momento angular, né, do núcleo, momento angular ali dos nucleons. Então o L tem a ver então com esse número quântico angular, o J também, só que o J ele vai fazer o acoplamento entre a distribuição angular, tá, daquela órbita, como se fosse daquele estado, mais o spin do próprio nucleon, que a gente já sabe que os nucleons também são férmions, eles também têm spin fracionário, spin meio, tá? E aí esse J, então ele vai levar em consideração tanto o efeito angular daquele nível, vamos dizer assim, daquele subnível ali do nucleon, mais o efeito angular do momento angular intrínseco dele, que é o spin, que é o momento angular intrínseco de cada partícula, tá certo? Então ele vai já levar em conta o spin e o L, ele vai levar em conta o L e o S, tá bom? Então vamos lá, ó. Tá, então beleza, então meu N, que é o principal, ele é 1, 2, 3, 4, 5, tá infinito. Mesma coisa que acontecia para o eletrônico, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer valor de N. O meu J, como disse, ele leva em conta o efeito angular do orbital, vamos dizer assim, e do spin. Então ele vai levar em conta esse acoplamento, essas duas grandezas. Então ou ele é L mais S, ou ele é L menos S. Ele está levando em conta, está fazendo uma operação com esses dois caras angulares, tá? O L e o S.
Então o J ou ele é L mais S ou ele é L menos S, tá? E o J é sempre positivo, não pode ser negativo. Então ou ele é L mais S ou ele é L menos S, desde que ele seja sempre positivo. Guarde isso lá. O meu L, que é como se fosse o subnível, né, de cada um dos N's, então ele vai ter S, P, D, F, G, é a mesma coisa. A mesma letra que representa lá nos elétrons aparece aqui também. Então tem o subnível S, P, D, F, etc., que é L igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Nesse caso, o meu nível 1 ele pode ter qualquer valor de L, tá? É diferente do caso eletrônico, ele pode ter L igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tá? Então, para cada N, eu posso ter vários valores de L aí. Tá? Os L's menores são estados de menor energia para cada N e os L's maiores são estados de maior energia para cada N, ok? Bom, o meu S, como a gente já sabe, é férmio, né? Então ele tem spin fracionário e, portanto, mais meio ou menos meio, é a mesma lógica, tá? E o MJ é o outro número que tem a ver com o número quântico de componente angular, então com a orientação disso aí no espaço, e ele vai variar de mais J a menos J, sempre com intervalo de 1 e 1. É muito parecido ao ML que a gente tinha antes ali, que varia de menos L a mais L. Aqui eu vou ter o MJ, porque o L não está sozinho, o L é acoplado com S aqui, ó. Então esse MJ vai de mais J até menos J. É muito análogo, muito parecido ao caso eletrônico, tá? Só que agora não é o L sozinho. Quem leva em conta o efeito total angular é o J, que é o L mais o S, que são os dois parâmetros angulares. Então o MJ vai variar em cima do J e não variar em cima do L apenas. Então ele vai de mais J até menos J. Tá certo? Então é isso aí. Tá? Então o orbital também possui três números quânticos, né? Que é o N, o J e o L. Tá? O N, o J e o L, que vai caracterizar isso. E aí o estado, cada estado de cada próton e de cada nêutron tem 4 números quânticos, que são esses 3 aqui e mais o MJ. Tá? Então mais o MJ. Então é N, J, L e MJ. Aí você vai dizer, mas e o spin? Não, o spin já foi considerado dentro do J, tá? Então, os números quânticos que representam o estado de cada próton, de cada nêutron, é N, J, L e MJ, não S, porque o S já está dentro do J, ok, gente? Então, é N, J, L e MJ. Então, esse é o estado de cada próton. Tá bom? Então, cada nível de energia possui uma energia associada, e aí cada subnível de energia com N, L e J cabem 2 vezes J mais 1 prótons ou nêutrons, né? Porque é a quantidade de MJs que tem ali. Então, cada próton e cada nêutron vai ter um MJ diferente, tá? Então, para cada J, eu vou ter MJs ali, de mais J até menos J, cada nucleon, cada próton, cada nêutron vai ter um valor de MJ. Tá? E aí a gente faz uma distribuição para os prótons e para os nêutrons separadamente, beleza? Então, gente, olha lá a tabela. Por exemplo, para o L igual a 0, que é o S, como se fosse o subnível S. Então, vamos lá. L igual a 0. Quem é J desse L aqui? Vamos fazer um exemplo. Não, esquece a tabela, vamos pensar aqui. Ó. Quem é J para esse L? Lembra, o J é L mais S ou L menos S, que a gente viu ali ainda há pouco. Então, para o S igual a 0, não é o S de spin, tá? Isso aqui é o S do subnível S, não é S de spin. O spin é meio, mais meio ou menos meio, como a gente viu. Então, o J, L mais S, ou L menos S, né? Se o spin é mais ou é menos. Então, ele fica o L, que é 0, para esse subnível aqui o L é 0. 0 mais meio, meio. 0 menos meio, menos meio. Mas o J não pode ser negativo, também estava ali atrás. Então, para o S igual a para o S, que é o L igual a 0, tá? Para o S, que é o L igual a 0, a gente só tem J meio. Não tem J menos meio, porque o J não pode ser negativo. Então, se o J é meio, quem é o MJ? Ele varia de mais J até menos J. Então, ele é de 1 em 1, né? 1 meio começa com mais J, se o J é meio, então ele começa com meio, e aí vai subtraindo 1 e 1, uma unidade. Então, meio menos 1 dá menos meio, que já é o menos J, e acabou. Acabou. Então,
quantos nucleons cabem no L igual a 0? 2 nucleons. Um que vai ter MJ meio, o outro que vai ter MJ menos meio. Então só cabem 2 nucleons. Isso dois prótons ou 2 nêutrons, né? Porque a distribuição, como eu disse ali, é separada. Uma distribuição para os prótons, uma distribuição para os nêutrons. Então, no estado L igual a 0, cabem 2 prótons ou 2 nêutrons, tá? Se for a distribuição dos nêutrons, ou 2 prótons, se for a distribuição dos prótons. Então, cabem 2 daquele tipo, 2 prótons ou 2 nêutrons, se eu estou fazendo a distribuição dos prótons ou se eu estou fazendo a distribuição dos nêutrons, tá bom? Vamos lá, ó. L igual a 1, que é como se fosse o subnível P. Então, no L igual a 1, quem vai ser J? L mais meio e L menos meio, que é o spin, que a gente viu ali atrás. Então, L igual a 1, 1 mais meio, 3 meios. Está aqui, ó. 1 menos meio, meio. Então, eu tenho duas possibilidades de J, 3 meios e 1 meio, tá bom? Agora, quantos cabe? O valor de MJ, ó, começa com 3 meios, subtrai 1, meio, subtrai 1, menos meio, subtrai 1, menos 3 meios. Então, eu tenho 4 prótons ou 4 nêutrons para esse subnível L igual a 1, J 3 meios, eu tenho 4 possibilidades, tá? 4 vagas, vamos dizer assim. E aí, se eu pegar 1 menos meio, dá meio. Bom, mas aí o meio a gente já viu. Então, aqui também cabe 2, que seria o meio e menos 1 meio. Então, aqui cabem 2, ó. Tá certo? Então, no subnível L, cabe o total de 6 nucleons, 6 prótons ou 6 nêutrons, tá? Depois, ó, vamos lá. L igual a 2, que seria o D. 2 mais meio, 5 meios. Pode fazer a continha na calculadora, aí vai ver que vai dar, tá? 2 menos meio, 3 meios. Agora, quanto cabe nesse aqui com J 5 meios? Começa em 5 meios, menos 1, 3 meios, menos 1 meio, menos 1 dá menos meio, menos 1 dá menos 3 meios, menos 1 dá menos 5 meios. Então, aqui cabem 3, 6. Cabem 6 nucleons nesse subnível 2 com J 5 meios, tá? Depois, no subnível 2 com J 3 meios, que é 2 menos meio, a gente já viu, tá aqui. Cabem 4. Então, o total nesse subnível é 10 nucleons, 10 prótons ou 10 nêutrons, tá bom? E assim por diante, gente. Então, a lógica da coisa é muito simples. É só você pegar que o L vai de 0 a infinito, SP, D, F, G. O J leva em conta o L mais S ou menos S, que é mais meio ou menos meio. E aí o MJ vai dizer quantos cabe ali dentro daquele valor de J daquele subnível, tá bom? E os níveis de energia, pessoal, não existe um diagraminha de Linus Pauling que a gente possa seguir, como tem para os elétrons, aqui não tem. Então você tem que consultar as tabelas mesmo, você bota lá modelo de camadas nucleares, níveis de energia nucleares, enfim, você vai ver que existe uma tabela aí de ordenamento de energia, tá? Então começa, ó, 1s meio. Vamos lembrar, pessoal, 1s meio, 1 é o número quântico principal, S é o número quântico ali angular, que é o L, né? O L igual a 0, tá? Então, N igual a 1, L igual a 0. Então, o J, que é L mais S, só vai poder ser meio, que é o que a gente viu ali atrás. Então, 1S meio. Então, quantos cabem aqui? 2 nucleons, que é mais meio e menos meio, que é o MJ, né? O MJ é de J até menos J. Depois, quem é um P3 meios? Nível 1, subnível L igual a 1 agora, e o J, 3 meios. Então, quantos cabem aqui? Os MJ, 3 meios, 1 meio, menos 1 meio, menos 3 meios. Cabem 4. Nessa configuração aqui, cabem 4. Depois, 1P meio. Então, N igual a 1, L igual a 1, J igual a meio. Então, os MJs é 1 meio e menos 1 meio. E assim por diante. Então, é assim que a gente vai entendendo esse ordenamento energético aí até infinito, até quantos você tiver. Tá? E aí a gente vai ver de novo, pessoal, que existem aqui, ó, os chamados números mágicos nucleares agora, quando a gente completa esses níveis. Então, quando esses níveis estão completos de prótons, quando esses níveis estão completos de nêutrons, a gente diz que aquele nucleon está com um número mágico nuclear. É a mesma coisa que aparecia com os números mágicos eletrônicos, só que agora são para os subníveis aí
nucleares ocupados. Tá? Então aí são os famosos números mágicos nucleares que vocês vão ver. Então ele tem origem nessa ideia de camadas, nessa ideia de níveis de energia para o núcleo. Quando um nível está completo, a gente tem os famosos números mágicos. Então aqui estão alguns desses números mágicos nucleares. Ó. 2, 8, 20, 28, 50 e assim por diante. Tá? E o efeito prático disso é que esses nuclídeos que completam essas camadas que completam esses subníveis com número de nucleons, eles vão ser mais estáveis, com uma vida mais longa. Não significa, no entanto, pessoal, que eles não sejam radioativos. Eles até podem ser instáveis no sentido de radioatividade, tá? Só que, em geral, eles vão ter um tempo de meia-vida maior, uma vida média maior. Eles vão ter uma estabilidade maior, ainda que muitos deles sejam, sim, nuclídeos radioativos, tá? Então eu não estou dizendo que os que têm números mágicos não são radioativos, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles têm uma vida longa, um pouco mais longa. Se ele for radioativo, ele vai ter uma vida em geral mais longa que os seus vizinhos de número de massa, quer dizer, que não tenham o Z e o N em números mágicos, tá? Então ele se sobressai, ele tem uma estabilidade um pouco maior, ainda que, repito, muitos deles podem ser sim radioativos, ou seja, instáveis, mas com uma meia-vida um pouco maior, tá bom? Então, só para mostrar como isso aqui é curioso e funciona mesmo, né? Isso aqui a gente tem um gráfico de abundância, né? Abundância relativa, ou seja, abundância um em relação ao outro que a gente tem na natureza para diferentes nuclídeos, ó, com diferentes números de massa, tá? Para diferentes famílias isobáricas, né? Diferentes famílias de nuclídeos que têm o mesmo A. Tá? Então, para o A igual a 100, para o A igual a 150, para o A igual a 200, 170 e assim vai. Então, a gente percebe, primeiro, que o ferro 56 é um dos mais abundantes. Aqui a gente está pegando só, veja, não tem hidrogênio, hélio, carbono, não está aparecendo aqui nessa tabela, tá, pessoal? Só para destacar para vocês. Então, a gente está pegando do ferro para frente. Por quê? Porque até o ferro é onde esses elementos podem surgir dentro das estrelas, em processos de reação nuclear de fusão que acontecem dentro das estrelas. A gente vai ver isso mais para frente no curso, isso é uma discussão interessante. Até o ferro 56 as estrelas conseguem produzir, tá? Dentro das estrelas por processo de fusão nuclear. A partir do ferro 56, não é mais dentro das estrelas que esses nuclídeos aqui se formam. Eles são bombardeados em geral em eventos bastante energéticos do universo, que são as supernovas, quando essas estrelas explodem no fim da vida. Esses nuclídeos, até o ferro 56, que são expelidos das estrelas, eles são bombardeados por uma série de partículas que essas estrelas também emitem, como nêutrons, por exemplo. Então esses núcleos vão sendo bombardeados com prótons e com nêutrons, e esse bombardeamento constante é que acaba formando nuclídeos com Z maior que ferro, 20 e poucos, né? Maior que 20 e poucos. Então daí a gente vai tendo as famílias isobáricas maiores que as 56. Tá? Então são em processos de bombardeamento. Então esses nuclídeos vão sendo bombardeados nesse processo final da vida das estrelas. E aí, portanto, se todo mundo foi formado ali com aquele bombardeio intenso, aqueles que têm uma vida média maior ou uma meia-vida maior, que são mais estáveis, eles vão ter uma abundância no universo também maior, né, do que aqueles que são mais instáveis. Por isso que nos interessa analisar a partir do ferro, porque eles são formados nesses eventos de bombardeio e depois quem viver mais vai ter maior abundância. Essa é a lógica da coisa. Quem viver mais vai ter maior abundância. Então é isso que a gente está vendo aqui, ó. Por exemplo, o N igual a 50, como a gente viu, o 50 é número mágico. Então esse cara aqui tem número de nêutrons igual a 50. Veja, ó, os vizinhos, eles são menos abundantes, tá vendo? O 51 já está abaixo, o 49 está abaixo, o 48 está acima do 49, mas ainda abaixo do 50, então ele tem uma meia-vida menor, ele é menos presente, ele é menos abundante. Entendeu a parada? Então quem tem números mágicos acaba sobrevivendo mais. Por mais que ele seja radioativo, ele vai ter uma meia-vida, uma vida média maior. Tá? E também números pares são privilegiados, né? Por causa desse acoplamento, dessa paridade aí dentro do núcleo, que a gente viu no modelo de gota líquida, né? Números pares favorecem a energia de ligação do núcleo. Então veja
que o Z e o N par, eles facilitam a existência do núcleo, e os ímpares, eles têm uma abundância menor, né? Eles são mais difíceis de manter, são mais instáveis, vamos dizer assim. Olha lá, o Z igual a 50 também, ó, dentro dos vizinhos aqui, o Z50 é mais estável, é mais abundante, tá certo? Depois, ó, 82, mais estável que os vizinhos, compreende? Olha aqui, o chumbo 208, que ele tem 82 prótons e 126 nêutrons, 82 e 126 são números mágicos. Então percebe que ele é bem mais estável, né? Aliás, o chumbo 208 é estável, ele não é radioativo. Então, só para dar um exemplo, que nesse caso aqui eu tenho um elemento que é peso pesado, ele tem 208 nucleons, então ele deveria ser super instável, né? Emissão alfa deveria acontecer facilmente ali, mas não acontece, ele é duplamente mágico, né? Ele tem os dois prótons e nêutrons em números mágicos, então ele é muito estável. Nesse caso aqui ele é estável, ele não emite radiação. Tá? Então o chumbo é um exemplo de elemento peso pesado bastante estável. Aqui no caso o chumbo 208, duplamente mágico. Tá? Então é um pouco dessa discussão aí dos números mágicos que vem então desses níveis de energia nucleares tão interessantes aí para a gente ver. Então vê um exemplo, ó, fazer a distribuição dos nucleons do carbono 12, só para vocês brincarem aqui com os nucleons ali em cada estado. Bom, primeiro desenha lá qual é o ordenamento dos níveis de energia. Tá? Isso aqui não precisa decorar, pega na aula aí, pode deixar anotado no cantinho, é um S meio, depois um P3 meios, depois um P meio, depois um D5 meios, etc. Então essa ordenzinha aí você pode ter do lado para olhar. Tá? E quantos cabe ali em cada um desses subníveis, né? Então aqui o J é meio, então só tem 2, que é o MJ meio menos meio. Aqui o J é 3 meios, então tem 4, né? Porque é 3 meios, meio, menos 3 meios. E assim por diante. Aqui nos 5 meios cabem 6, porque tem 5 meios, 3 meios, 1 meio, menos 3 meios e menos 5 meios. Então cabem 6 prótons ou 6 nêutrons, tá? Então, esse sequenciamento aqui você pode ter, só tem que entender quantos cabe aqui. Isso aqui não, tá? Isso aqui não vai ser dado para vocês. Só esse ordenamento. Então, tem que saber quantos cabe em cada um, fazendo a continha do MJ, quantos MJs tem para cada J. Então tá, então vamos lá, ó. Carbono 12, como é que eu começo? Vai lá na tabela periódica primeiro e vê quantos prótons tem o carbono. Antes de mais nada, ver quantos prótons tem o carbono, qual é o número atômico dele. E o número atômico dele é 6, tá? Então, se ele tem 6 prótons e eu estou falando do carbono 12, tem número de massa 12, então, consequentemente, ele tem 6 nêutrons. 6 mais 6 vai dar os 12 ali do carbono 12. E agora, como eu falei, ó, uma distribuição para os prótons, uma distribuição para os nêutrons. Eu vou fazer até 6. Então, aqui, esse subnível aqui está completo. Esse aqui está completo para fechar os 6. 4 e 2, fechou, morreu, acabou aqui. Uma distribuição para os nêutrons, como ele também tem 6, a distribuição vai ficar igual, né? Então é isso aí, pessoal. Basicamente essa é a ideia de preencher as camadinhas aí nucleares, os subníveis nucleares. Então o carbono 12, por exemplo, é um nuclídeo estável, né? Então a gente vê que ele tem completinho aqui as camadas, ele é um nuclídeo estável, ele não decai, né? Ele não tem decaimento, é um nuclídeo estável na natureza. Então, como eu disse, ó, o modelo de camadas ele pode, tá? Não necessariamente ele vai ser sempre um juiz absoluto, mas ele pode indicar tendências de emissão de radiação. Então a emissão gama, a gente já viu, ele é nuclídeos, né? Nuclídeos que sofrem transição de estado nucleares. Então os nucleons lá dentro sofrem transição energética entre os níveis de energia e, portanto, emite um fóton gama. Então a emissão gama ela é entendida dessa forma, tá? A variação da energia entre o estado inicial e final corresponde exatamente à energia que foi emitida no fóton gama. E só para lembrar, né, a energia emitida no fóton, a energia que o fóton carrega é H vezes a frequência dele. H é uma constante, está lá na aula de radiação isso. H é uma constante e F a frequência em Hertz. Então HF vai te dar a energia que foi emitida, que é justamente a diferença de energia inicial e final que o nucleon sofreu lá dentro do núcleo. Bom, os emissores de nêutrons, então, são nuclídeos geralmente com grande quantidade de nêutrons a mais que prótons, e aí acaba tornando esses caras potenciais emissores
de nêutrons, principalmente, pessoal, os nuclídeos pesos pesados aí, tá? Que são bastante pesados, com número de massa bastante alto, em geral eles tendem a se fissionar. A gente vai ver a fissão nuclear mais para frente, a fissão espontânea, que é quando o núcleo simplesmente se fissiona, ele se quebra em nuclídeos menores. E muitos desses pesos pesados, que tem muitos nêutrons a mais que prótons, e a gente viu isso lá na carta de nuclídeos, que os pesos pesados têm que ter um excesso de nêutrons, tá? Volta lá e lembra disso. Muitos desses pesos pesados, na hora que eles se fissionam em nuclídeos menores, eles acabam emitindo nêutrons aí no processo. Alguns nêutrons se separam e seguem sozinhos, tá? Então, em geral, esses elementos, pesos pesados, eles também emitem nêutrons, em especial quando eles fazem a fissão. A emissão beta menos, então a gente já viu, é um nêutron que decai em próton e emite um elétron e um antineutrino do elétron no processo. Então é um nêutron que vira próton. Se um nêutron vira próton, agora a gente sabe, isso vai mudar a distribuição energética dos nucleons. Então você pode fazer a distribuição antes e depois, por exemplo, para ver o que é energeticamente mais favorável naquele sistema ali. Você faz a distribuição dos nucleons do pai, a distribuição dos nucleons do filho, do nuclídeo pai e do nuclídeo filho, da radiação, e aí você vê, essa configuração aqui, então, é mais favorável, o nuclídeo prefere ficar nessa configuração do que nessa, energeticamente ali, mais favorável, tá? A emissão beta é o contrário, né? O próton decai em nêutron, emite um pósitron aí no processo e mais um neutrino do tipo do elétron. Isso também vai modificar então a distribuição de prótons e de nêutrons, lógico, porque um próton vai virar nêutron, e aí você pode fazer a distribuição de pais e filhos e ver o que é energeticamente mais favorável, tá? E a emissão alfa, em geral, ela também acontece para esses nuclídeos pesos pesados, que vão emitir a partícula alfa, que é o núcleo de hélio. Então, muitas vezes eles também se fissionam e vai uma partícula alfa. Ou nem precisa fissionar. Muitos desses pesos pesados, né, tem prótons e nêutrons ali nos níveis mais altos de energia, mais fracamente ligados, portanto, ao núcleo em si, e eles acabam sendo emitidos como partículas alfa, tá? Então, a emissão alfa é esse conjuntinho de 2 prótons e 2 nêutrons, em geral, mais fracamente ligados, que são emitidos do átomo para fora, do núcleo para fora, tá? Então, basicamente são esses os processos de emissão e é sempre a ideia de minimizar a energia, né? Chegar sempre no estado energeticamente mais favorável. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente na hora de pensar a radioatividade. Então, só para fazer um exemplo, se eu tiver aqui o carbono 14, fazer a distribuição deles, então um S,5, um P3,5, mesma coisa, aquela sequenciazinha que a gente viu. Vai na tabela, carbono tem 6 prótons, então Z igual a 6. Quantos nêutrons ele tem para fechar o 14? 8. Tá? Então distribui Z, distribui N, então Z está aqui é 6, o N é 8. Então a gente vai ver que ele tem nêutrons, né? Os nêutrons dele ocupam estados de mais energia do que os prótons dele. Então é isso que essa distribuição aqui me permite concluir. E essa distribuição aí, como eu sei que o carbono 14 ele é instável, ele emite radiação, tá? Eu já sei que essa é uma distribuição não favorável. Essa distribuição com excesso de 2 nêutrons e 1 P meio, ela não é favorável. Ele vai passar por um processo de beta menos, que é o carbono 14, tá? Então o carbono 14 emite um elétron, vira nitrogênio 14, pelas regrinhas de conversão que a gente já viu lá, né? Um nêutron vira um próton, emite um elétron e mais um antineutrino do tipo do elétron. Então essa é a reação nuclear aqui que está acontecendo, e aí eu posso fazer a distribuição do nitrogênio 14 só para comparar com o carbono 14. Tá? Como diz, faz do pai, que é o carbono 14, faz do filho, que é o nitrogênio 14, e compara o que é mais favorável ali. Tá? Então, como é nitrogênio na tabela periódica, ele tem número atômico 7, ele tem 7 nêutrons para fechar os 14, distribui aqui Z e N, e aí a gente vê, opa, então essa distribuição em 1 P meio, com um próton e um nêutron, né, apenas nesse 1 P meio, é mais favorável do que ter nenhum próton aqui e ter 2 prótons e ter 2 nêutrons sozinhos nesse subnível. E assim por diante, então você consegue visualizar um pouco dessa distribuição antes e depois para ver o que acaba sendo mais estável. Essa aqui é estável, por exemplo, o nitrogênio 14
não é um nuclídeo radioativo. Então, essa é uma configuração estável, tá? E a configuração do carbono 14 já não é estável, ela é uma configuração que vai passar por um processo de emissão de radiação. Beleza? Então, esse é o tipo de discussão interessante aí para a gente ter com o modelo de camadas nucleares. E por fim, a última coisa que a gente vai falar é que eventualmente vocês vão ouvir falar por aí sobre isospin. Então, o que é o isospin? O isospin é uma propriedade que aparece no núcleo quando a gente considera que prótons e nêutrons sejam a mesma partícula. Em alguns processos nucleares vai facilitar a gente fazer isso. Eu não vou discutir isso com vocês, nem fazer nenhum exemplo, mas é interessante que vocês tenham ouvido essa expressão alguma vez, tá? Então, o isospin aparece quando a gente tem prótons e nêutrons sendo considerados a mesma partícula. Então, se eles são considerados a mesma partícula, como é que eles vão estar no mesmo estado, por exemplo? Não pode. Então, a gente chama um número quântico a mais, que é esse isospin, só para dizer, olha, se o isospin é meio ou mais meio, isospin para cima, a partícula é um nêutron. Se for isospin para baixo, a partícula é um próton. Então, é um isospin, é uma propriedade quântica a mais que a gente usa por convenção ali, né, para diferenciar prótons e nêutrons quando a gente quer considerar que eles são a mesma partícula. Então, se a gente quiser considerar que eles são a mesma partícula, a gente tem que ter um número quântico a mais para diferenciar um do outro. Tá? Então, a gente pode dizer, nucleon com isospin para cima, nucleon com isospin para baixo. O que eu estou falando? Estou falando de um nêutron e estou falando de um próton, tá? Só para vocês terem ouvido isso alguma vez na vida. Tá? E esse argumento é porque os nucleons eles têm praticamente a mesma massa, prótons e nêutrons, eles podem sofrer processos nucleares de conversão um no outro, como a gente viu, tá? A emissão beta mais e a emissão beta menos é um nêutron que vira próton, um próton que vira nêutron, ou basicamente um nucleon que muda o seu isospin. Dá para pensar isso, um nucleon que muda o seu isospin e justifica o decaimento beta menos e beta mais. Tá? Ambos interagem por força nuclear forte, porque é todo mundo hadron, todo mundo formado por quarks, e todos os quarks ali com carga de cor trocam gluons, portanto interagem por meio da força forte, mais uma similaridade entre os nucleons. Tá? E ambos são férmions com spin meio. Então tem várias similaridades aí entre o próton e o nêutron, por isso que muitas vezes a gente pode dizer que eles são a mesma partícula, nucleon, só que para diferenciar a gente diz um tem isospin para cima, o outro tem isospin para baixo. Então é só uma propriedade que pode aparecer eventualmente aí para vocês. Tá beleza, pessoal? Então esses são os níveis de energia nucleares, essas são as distribuições, os números mágicos que são importantíssimos, tá? E aí essas analogias com estabilidade mais estável, essa ideia dos números mágicos que também aparece para o caso eletrônico, tá bom? É isso, pessoal. Mãos à obra. A gente se vê na próxima aula. Até lá!